Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner, pastor auxiliar na Igreja do Nazareno Comunidade Leste, e esse é o nosso canal de estudo. Eu quero, já no começo, fazer um pedido para você. Compartilhe esse link, essa aula, esse link do YouTube com algum familiar seu, com algum amigo, talvez com alguém que você está evangelizando, está falando do amor de Deus. É a oportunidade de você levar para essa pessoa mais conhecimento. Outro pedido que eu quero fazer é se inscreva no nosso canal. Tá vendo esse canal aqui? É um canal de estudo. Se inscreva nele, ative o sininho. Todas as aulas, todas as semanas nós colocamos aulas aqui e aí então todas as vezes que essas aulas forem para o ar, você vai receber a notificação do YouTube aí, tá bom? Eu quero começar essa escola bíblica, a escola bíblica de hoje, fazendo a nossa oração, para que o Senhor possa falar conosco, amém? Feche os teus olhos aí. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor Pai, pela oportunidade que nós temos de ouvir, de falar acerca da Tua Palavra, acerca dos Teus ensinamentos. A Tua Palavra mesmo nos diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Por isso, Pai, nós estamos aqui querendo aprender mais do Senhor, querendo aprender mais daquilo que o Senhor nos deixou, Senhor, Pai, da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, fica conosco nesse momento, 30 minutos de aula. Nos ensina, Senhor. Eu posso falar apenas aos ouvidos naturais do Teu povo, dos Teus filhos, mas o Senhor é aquele quem convence, aquele que ensina, aquele, Senhor, Pai, que está perto de nós, nos moldando. Obrigado por esse dia, fica conosco. Amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos para mais uma aula da Escola Bíblica e o tema dessa aula de hoje é alegria. É um tema, talvez você ache até um pouco estranho, porque você não imaginava ter uma escola bíblica para falar sobre alegria, mas é sobre isso mesmo. Alegria é um fruto do Espírito, né? O segundo fruto do Espírito. Está lá, o primeiro, em Gálatas, diz que o primeiro é o amor, depois é a alegria. E aí então nós vamos falar sobre alegria. Mas antes disso, eu gostaria de falar para você o que me motivou a trazer essa aula. Há poucos dias atrás, eu tive conversando com um amigo, com um irmão, com uma pessoa bem querida minha. Ela me procurou e falou, pastor, eu preciso falar com você. E aí então nós começamos a conversar. Ela falou, pastor, eu estou vivendo dias tristes. Eu tenho vivido momentos de tristeza. Parece que a vida não tem mais graça para mim. Parece que o mundo está cinza. E aí então aquela pessoa, aquele irmão, pôde compartilhar comigo ali algumas coisas. Pôde falar como ela tem vivido já há algum tempo. E naquele momento eu pude chorar com aquele irmão, nós oramos junto. Mas eu disse algo para ele, eu falei, olha só, irmão, eu também estou vivendo algo assim. Eu também estou vivendo momentos de tristeza, dias difíceis. Pude compartilhar e chorar junto com ele. E aí então, 2 dias depois, eu pude compartilhar com um irmão, outro irmão, amigo meu, aquilo que eu estou vivendo. Já não envolve mais aquele irmão que falou comigo, mas eu pude compartilhar com o irmão algo que eu estou vivendo. Olha, eu estou passando por momentos difíceis, né? Dias tristes. E momentos difíceis não é nem externo, não é nada externo, é algo interno mesmo. E aí no dia seguinte, aquele irmão me mandou vários textos da palavra de Deus falando sobre a alegria. Vários textos. E aí eu falei, eu vou fazer uma escola bíblica sobre alegria. Eu pude meditar naqueles textos, o Senhor falou comigo. E aí então eu falei, eu vou fazer uma escola bíblica sobre alegria. Nós acabamos de encerrar o mês de setembro, o mês onde o Brasil, né, intitulou como Setembro Amarelo, o mês anti-suicídio, né? O mês aí que previne o suicídio. Quantas pessoas com problemas emocionais? Quantas pessoas com problemas psicológicos? Quantas pessoas com falta de alegria nós temos visto? E mais, nós temos visto pessoas assim dentro da igreja. Pessoas sendo consumidas pela tristeza, pessoas sendo consumidas por problemas emocionais. Aí então o Senhor me motivou, baseado também naquilo que eu estava vivendo, naquilo que aquele irmão que me procurou estava vivendo, a fazer essa escola bíblica. Então vamos lá para o estudo. Então o tema desse dia é a alegria, tá? E eu gostaria que você abrisse comigo Gálatas 5, versículo de número 22.
Abre aí, por favor. Gálatas 5, eu vou dar um tempinho para você. Gálatas 5, versículo de número 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Observa que a alegria é um dos frutos do Espírito. O que é um fruto do Espírito, pastor? Fruto do Espírito é algo que o Espírito, que a presença de Deus gera em nós. É um fruto mesmo, é aquilo que ele produz em nós. Quando nós temos uma vida entregue a Deus, uma vida com intimidade com o Espírito Santo, nós então devemos colher esse fruto do Espírito, que é a alegria. E aí então nós vamos olhar, se você for pesquisar na Bíblia, você vai ver vários textos da palavra de Deus, Jesus falando, Paulo falando, os profetas falando, salmos falando sobre o gozo, sobre a alegria de Deus, sobre nós termos alegria. Então é sobre essa alegria que nós vamos falar. Eu queria antes disso falar com vocês alguns textos que falam sobre a tristeza, sobre homens de Deus, pessoas, salmistas aqui, Jeremias, inclusive, também fala sobre a tristeza. Salmo de número 18, versículo 4, diz assim: tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Salmo de 119, 28 diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Jeremias, capítulo 8, versículo 18 diz: se eu pudesse consolar-me na tristeza, o meu coração desfalece em mim. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Quem sabe você que está me ouvindo aí do outro lado, está vivendo um momento de tristeza. Talvez você não tenha nem motivo. Talvez você só, por que eu estou sofrendo assim? Por que eu tô? Foi o que eu me peguei em pensamento esses dias. Eu falei, por que eu estou assim, Senhor? Por que eu estou passando por esse momento com essa falta de alegria? Se eu não tenho motivo para isso, está tudo bem. O Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor está à minha frente, o Senhor já me deu a salvação. Por que eu estou vivendo isso? Talvez você que está nos assistindo, que está me assistindo, está vivendo esse mesmo momento. E essa aula vai trazer uma luz para você. E a minha expectativa não é te ensinar a ser alegre, minha expectativa não é falar para você que você não precisa de psicólogo, não é isso, querido. Eu não estou aqui querendo combater a medicina, falar que você não precisa de ajuda médica, de um psicólogo, quem sabe um psiquiatra, ou quem sabe até ajuda de um remédio. Não estou dizendo isso, tem pessoas que precisam sim. Mas eu quero, com essa aula, o intuito é mostrar para você o que a palavra de Deus diz sobre esse fruto. O que a palavra de Deus diz sobre a alegria, como viver ela, onde buscar ela, como nós devemos fazer. Então esse é o meu intuito. O intuito aqui não é te ensinar a ser alegre, até porque eu não tenho capacidade para fazer isso. Isso é um fruto de Deus em você. Mas eu posso aqui te ensinar aquilo que a palavra diz sobre isso. Vamos lá? Eu quero falar com você o primeiro texto que está lá em Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Eu gastei um tempinho mais na introdução para você poder entender o propósito da aula. Diz assim, Romanos 14, versículo 17 diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou que bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Observa que aqui Paulo aos Romanos, ele está dizendo, a nossa alegria, a minha e a sua alegria, ela independe das coisas externas. A nossa alegria, ela não vem de coisas externas, de situações. Ele está dizendo assim, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou que bebemos. Ele está dizendo as coisas externas. O reino de Deus, a alegria nossa, ela não vem de coisas materiais, de bens materiais, ou quem sabe de uma alegria momentânea, de ouvir uma música alegre. A nossa alegria, ela não deve vir de momentos apenas felizes, mas a nossa alegria, o reino de Deus consiste em paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus, aquele a qual nós fazemos parte, não consiste em coisas externas. Ela não consiste em sentimentos gerados a partir de coisas que eu estou vivendo.
não consiste em sentimento gerado a partir de situações à minha volta, mas sim em paz e alegria no Espírito Santo. Então, olha só, o reino de Deus consiste em paz e alegria. Então, eu e você devemos tomar posse, podemos tomar posse. Senhor, eu faço parte do teu reino, eu sou teu filho. Então, essa alegria, que é promessa do Senhor, promessa para o reino do Senhor, eu devo tomar posse. Eu preciso dela, eu quero ela. Então, olha só aqui o que Paulo está nos ensinando. Nós não devemos olhar para as coisas externas, porque a nossa alegria vem do Espírito Santo. Ela é interna, ela é algo gerado em nós. Então aqui uma luz começa a se acender para mim. Olha só outro texto que vai corroborar com isso, que vai ajudar a esclarecer aí na sua mente isso. Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17 e 18. Acha aí, por favor. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, um texto bem conhecido, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só o que o texto está dizendo, eu e você, que somos filhos de Deus, precisamos encontrar a alegria no Senhor. É isso que o texto está dizendo. Todavia eu me alegrarei nele. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que a situação que eu viva seja difícil, é isso que o texto está dizendo. Ainda que não haja gado no curral, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta e que os campos não produzam alimento, ou seja, ainda que a minha vida financeira esteja ruim, ainda que a minha família não esteja tão legal como eu queira, ainda como eu esteja passando problema no meu trabalho, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa é a certeza que nós temos, que o Senhor é a nossa alegria. Então quando eu tive contato com esses textos, eu já conhecia esses textos, a maioria deles. Mas quando aquele irmão me mandou, eu pude meditar nesses textos, eu falei, Senhor, eu não posso viver assim. Você que está me ouvindo não pode viver assim, porque não é, nós já aprendemos aqui, não é o ambiente externo que determina quem eu sou, não é o ambiente externo que determina o meu sentimento. Não, quem determina o meu sentimento é a alegria que vem do Espírito. E esse Espírito é algo interno, algo que está em mim, o Espírito Santo de Deus. E aí então, todas as vezes que esse sentimento de tristeza vier contra você, todas as vezes que esse sentimento de alma batida vier na sua vida, você vai poder lembrar desse texto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e não haja gado no curral, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Esse texto eu pude dizer para aquele irmão que foi me procurar essa semana. Eu pude dizer para ele, falei, irmão, olha só o que o texto diz, esse texto precisa fazer sentido para nós. Não pode ser apenas uma canção cantada, ele precisa ser vida, nós precisamos viver ele. Eu não devo viver momentos de tristeza. Eu acredito que até momentos de tristeza nós passamos sim, querido. Eu quero refazer essa minha fala. Até alguns momentos de tristeza, algumas notícias nos deixam um pouco tristes. Mas então eu devo lembrar, peraí, a minha alegria não vem de coisas externas, a minha alegria não vem de situações que eu estou vivendo, a minha alegria vem do Senhor. Eu vou me exultar no Deus da minha salvação. O Deus que já me deu vida, o Deus que me deu esperança, o Deus que me deu, deixou a tua palavra para eu meditar, para ser um refrigério na minha vida, que deixou o Espírito Santo como meu consolador, como meu ajudador, como meu guia. Essa deve ser a nossa alegria. Então eu coloquei aqui como segundo ponto, nós precisamos encontrar em Deus
a alegria. A nossa alegria vem dele, querido. Amém? Olha só, um terceiro ponto que eu coloquei. Está lá no texto de Josué, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Pode achar com calma aí na sua Bíblia ou no seu smartphone. Imagino que você está me acompanhando aí, lendo os textos, né? Ou através da sua Bíblia, seu smartphone, seu computador. É interessante você ler, para você ver aquilo mesmo que a palavra diz. Olha só o que diz em Josué, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Não te mandei eu, Senhor dizendo aqui, tá, Josué? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Olha só o que está acontecendo aqui para você entender um pouquinho melhor o texto. Moisés foi o povo que libertou o povo do Egito, certo? Libertou o povo do Egito, ficou peregrinando pelo deserto 40 anos. Nesse momento aqui, Moisés morre. E aí então Deus escolhe Josué para poder continuar aquilo que Moisés tinha feito, que era continuar liderando o povo de Deus. Então Josué ia ser o homem, foi o homem, né, escolhido por Deus para continuar sendo o líder de Israel, do povo de Deus, quando Moisés morreu. E aí então, Deus sabendo que Josué ia passar por momentos difíceis, Deus sabendo que Josué ia passar por batalhas, Deus sabendo que Josué ia enfrentar seus inimigos, ele fala nesse texto, se você for ler, eu li aqui apenas o 9, tá? Mas se você ler do 6 ao 9, você vai ver que durante 3 momentos Deus fala isso, ó, esforça-te, tem bom ânimo. No versículo 7 ele diz assim, ó, esforça-te e tem muito bom ânimo. E no versículo 9 foi o que nós lemos, ele diz de novo, não te mandei eu? Não foi eu que te mandei? Não foi eu que disse para você se esforçar e ter bom ânimo? O que é ter bom ânimo então aqui? Ter bom ânimo é ter esperança. Ter bom ânimo é não desanimar. Ter bom ânimo é não perder a fé. Ter bom ânimo é viver a vida com alegria. Então olha só o que o Senhor está dizendo para Josué. Josué, você precisa se esforçar e você precisa ser alegre. Tenha bom ânimo, tenha esperança, não perca a fé. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com esse texto é que a alegria deve ser uma escolha nossa. Como assim, pastor? Uma escolha? Sim, nós não devemos deixar as nossas emoções dominar sobre nós. Não podemos deixar as nossas emoções dominar sobre as nossas vidas. Devemos ter o controle das nossas emoções. É isso que o Senhor está dizendo. Quando ele diz para Josué, Josué, tem bom ânimo. Ele está dizendo, ó, é possível você ter bom ânimo. É uma escolha tua. Porque senão ele não ia falar para Josué, tem bom ânimo. Se não fosse uma escolha, se não fosse uma decisão, se não fosse uma opção que Josué tinha de não perder a fé, de não desanimar, de viver a vida com alegria. Então aqui o Senhor fala, esforça-te e tem bom ânimo. Por que tem bom ânimo? Não temas, não te espantes, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou contigo. Então, talvez você está aí do outro lado perguntando, pastor, mas como que eu posso ter bom ânimo? Dá uma dica, como que eu posso me animar, como que eu posso me alegrar? Primeiro, nós já aprendemos aqui, bom ânimo ele é um fruto do Espírito, a alegria é um fruto do Espírito. Então eu preciso fazer uma pergunta, será que o Espírito está habitando dentro de mim? Será que realmente eu tenho uma vida de intimidade com o Espírito? Será que, não estou falando que nós não podemos viver momentos de tristeza, vai acontecer, mas nós não podemos viver uma vida triste. Sabe aquele momento que você olha, parece que a vida perdeu a graça e aquilo não muda, você vive tempos daquele jeito. Tudo bem, querido, tem dia que nós acordamos um pouquinho mais triste, apesar de depois nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, que a palavra diz sobre isso. Nós acordamos sim alguns dias mais tristes, mas tem pessoas que vivem a vida com uma tristeza interna. E aí então aqui o Senhor está nos ensinando, olha, não deixe as suas emoções dominar. Não, tem bom ânimo, esforça-te. E aí talvez você está falando, pastor, como eu devo ter bom ânimo? Eu vou falar algo meu aqui, tá, querido? Algo que eu acredito.
A gratidão, ser grato, é uma forma de você ter alegria. Ser grato pelo que Deus fez. Ser grato pelas coisas simples da vida. Ser grato por ter saúde. Há um provérbio chinês, isso não é bíblico, tá? Não é bíblico, é um provérbio chinês que ele diz: fiquei triste por não ter sapatos, até que eu fui na esquina e vi um homem que não tinha pés. Então, quem sabe hoje é dia de você se alegrar por ter pés. Quem sabe hoje é dia de você se alegrar por ter uma família. Talvez você não tenha a vida financeira que você deseja, mas Deus tem cuidado de você em todas as áreas. Talvez você não tenha a vida profissional que você deseja, mas Deus tem suprido as tuas necessidades através do seu trabalho. Talvez você ainda vive problemas na sua saúde, na sua família, mas Deus tem promessas para você nessas áreas. Deus tem cuidado. Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor te ajudou. Então é momento de você olhar para a sua vida e se alegrar nas pequenas coisas, que talvez você ache pequena, mas não são tão pequenas assim. Talvez aquilo que você acha que é pequenas coisas, mas é o fundamental para o ser humano, que o humano precisa, que o homem precisa para viver. Quem sabe é momento de você olhar para dentro de si e ver o que Deus já mudou aí, ver da onde Deus te tirou, e aí essa gratidão, esse reconhecimento daquilo que Deus fez vai te trazer alegria. Quem sabe você tem vivido momentos tristes, ou tem vivido uma vida triste por falta de gratidão, por não enxergar o que está acontecendo, por não enxergar o que tem à sua volta, por não enxergar o país livre que você vive. Talvez você reclama do Brasil, nossa, mas nós estamos vivendo um momento político difícil. Sim, eu também acho isso, mas você está vivendo num país livre, onde você ainda pode falar da palavra de Deus, onde ainda num canal aberto como esse nós podemos fazer um estudo da palavra. Olha só que motivo de alegria que você tem. É momento de você parar e pensar: eu tenho motivos para me alegrar, e certamente você vai achar. E mesmo que você talvez não ache, talvez você vai falar: não, eu não tenho motivo. Então você vai ficar com aquele texto de Abacuque que diz: ainda que eu não tenha motivo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque lembra que nós lemos lá em Romanos que a nossa alegria não é externa? Mesmo que você olhe para a sua vida e fale: eu não tenho motivo. Apesar de eu achar que você tem, sim. Mas se você achar que não tem, você vai ficar então com aquele texto de Abacuque e de Romanos, que diz: a nossa alegria não está nas coisas externas, mas está em nos alegrar na salvação, no nosso Deus. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Olha só, deem graças, seja grato, seja alegre em todas as circunstâncias. Deem graças, seja grato, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Vamos lá para o último ponto que eu coloquei aqui, para a gente já caminhar para o fim dessa aula. Eu queria que você abrisse a sua palavra, sua Bíblia, o seu smartphone, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10 aqui, é uma instrução do Senhor para nós. João, capítulo 15, versículo 10 e 11. Acha aí. João, capítulo 15, você achou? Diz assim, vou ler a partir do versículo 10. Jesus dizendo, tá? Aqui é Jesus, próprio Jesus, no evangelho dele, segundo escreveu João, dando algumas instruções para nós. Olha só, se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha só então aqui o que Jesus está dizendo. Se vocês ouvirem a minha voz, guardarem os meus mandamentos, permanecerem no meu amor, vocês terão alegria. Vocês terão uma alegria completa.
A minha alegria permanecerá em vós. Então aqui, o que Jesus está dizendo? Talvez a tua falta de alegria está porque você não tem cumprido os mandamentos. Talvez a tua falta de alegria está porque você não tem feito a vontade de Deus. Talvez a tua falta de alegria está em não permanecer no amor de Deus. Lembra que eu falei que tem dia que nós acordamos um pouco mais triste? Isso não deve ser comum, apesar de acontecer, mas não devemos achar comum. Por que eu acordo um dia mais triste do que o outro? Eu devo me perguntar, o que eu fiz que entristeceu o Espírito? O que eu estou fazendo? Quais as ações, quais as atitudes que eu tenho feito que tem entristecido o Espírito Santo? E aí, consequentemente, eu tenho ficado triste, porque a minha alegria vem dele. E aí então você vai se lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar de coisas que você tem feito. Foi o que eu fiz esses dias. Eu falei, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Que brecha eu estou dando? Porque talvez você precise se perguntar, será que há algum pecado que eu estou cometendo? Porque aqui Jesus é muito claro, ó, se vocês guardarem os meus mandamentos, a minha alegria permanecerá em vós. A vossa alegria será completa. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se permanecerem no meu amor. O fato é que muitos de nós, às vezes, saímos desse amor, deixamos ele de lado, fazemos a nossa vontade, cometemos os nossos erros, e aí então não tem como tirar a alegria, não tem como, tirar essa tristeza. A tristeza vai vir sim, porque ela é fruto de uma vida sem Deus. A tristeza vai vir sim, porque ela é fruto de um pecado. Ela é fruto de um entristecimento do Espírito por coisas que eu cometi. Tem até um texto da palavra de Deus que diz, não vos entristeceu o Espírito Santo, ou seja, o Espírito se entristece sim, com coisa que nós fazemos, com a atitude que temos. Então, dica de Jesus para nós, querido, dica de Jesus para nós, quer ter a sua alegria completa? Esse texto bradou no meu coração esses dias, quando eu comecei a fazer uma análise do que eu estou vivendo. E aí o Senhor falou, quer ter uma alegria completa? Guarda os meus mandamentos. Permanece no meu amor. E aí eu comecei a fazer uma reflexão, Senhor, como eu estou agindo em algumas áreas, em algumas situações, que ainda não está segundo a tua vontade. O que eu tenho feito que ainda não está agradando o teu coração. O que eu tenho feito, Senhor, que está me gerando essa tristeza. Sem motivos externos, coisa minha. O que eu tenho feito? E aí o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. E aí qual que é o intuito agora, querido? Qual que é a minha esperança, a minha expectativa, a fé que eu tenho é que você, com base nesse estudo, com base nessa escola bíblica, entendendo que a alegria ela vem do Senhor, entendendo que talvez não estar no amor, não cumprir os mandamentos, não cumprir a vontade de Deus, não permanecer no amor dele, me traz tristeza sim. Que entendendo que a nossa alegria é uma questão de escolha, que você não pode deixar as suas emoções dominar você, assim como foi com Josué. Josué, tem bom ânimo, assim é com você, tem bom ânimo. Redobre o ânimo, se anime, busque no Senhor a sua alegria, busque nas coisas que Ele já fez em você a gratidão. E aí a expectativa que eu tenho é que o Espírito Santo de Deus, com base naquilo que foi revelado para você hoje, acerca da palavra, possa devolver a você a alegria dele. Ou, talvez, se você nunca teve, possa colocar em você a alegria dele, porque ela é um fruto do Espírito. Amém, querido? Eu quero encerrar aqui na Escola Bíblica, nosso tempo já está terminando. E eu não quero ficar dentro dos 30 minutos propostos para nós. Eu poderia ficar falando vários textos sobre alegria aqui, mas eu acredito que esses daqui já é o suficiente para que o Espírito trabalhe na sua vida, para que você possa entender. Assim, a palavra de Deus fala sobre alegria. E se você é alguém que vive a vida triste e acha que é normal, não é normal, querido. Não aceite isso para você.
Deus te salvou, Deus te escolheu, Deus tem um futuro e uma esperança para você. E aí então você deve se alegrar nisso. Não aceite menos do que a alegria do Senhor para a tua vida. Amém? Seja alegre, seja feliz, seja grato, porque Deus é contigo. Amém? Eu quero orar, Pai, obrigado por esse texto, por esses textos, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor Pai, porque nós sabemos que ainda, Senhor Pai, que as circunstâncias ao nosso redor esteja desesperadora. Ainda, Senhor Pai, que a situação financeira, a situação da saúde, a situação conjugal, ainda, Senhor Pai, que a situação profissional, ainda que a situação com filhos esteja, Senhor Pai, difícil. Todavia, nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, aquele que gera esse fruto em nós, o fruto da alegria, possa ir nos lares agora, nas casas, naqueles que me ouvem, nos carros, nos trabalhos, naqueles que estão ouvindo essa mensagem e possa encher os nossos corações com o Teu fruto, que é a alegria. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, que até a próxima aula nós possamos estar todos juntos, com sede do Senhor. Pai, nos dê fome e sede da Tua palavra. Nos dê fome e sede por aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Fique com Deus. Até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você ser notificado todas as vezes que um estudo for colocado aqui no canal. Amém? Fique com Deus. Que Deus te abençoe e seja alegre.